Mas tudo correu bem e dentro do previsto. O bebê nasceu saudável e sem qualquer problema, e a mãe também está estável e a ser acompanhada pelos médicos do Hospital de São João. No entanto, por uma questão de precaução, ainda estão em quartos separados, uma medida que se deve manter durante alguns dias. Graça Freitas, da DGS, já abordou este tema. Tudo correu de acordo com aquilo que estava programado. A assistência ao parto foi a ideal, nas condições ideais de isolamento, e nós esperamos, como a maior parte dos artigos indicam, que esta criança não nasça infectada. As grávidas, dizem os especialistas, devem evitar todas as idas não urgentes ao hospital e, por isso, até já existe uma página no Facebook chamada Ginecologia Obstetrícia São João, onde os utentes podem tirar dúvidas e encontrar contactos úteis, uma forma de prestar assistência e minimizar a presença de grávidas no São João, nesta fase. Em videoconferência, numa reunião extraordinária, os líderes dos 27 Estados-membros da União Europeia tomaram decisões radicais e também elas sem precedentes. O Conselho Europeu proibiu praticamente todo o espaço aéreo da Europa a voos internacionais de e para a União Europeia. Quanto aos voos internos entre os 27, prevalece a liberdade de circulação, mas com controle sanitário. Numa reunião à distância, os 27 decidiram suspender os voos internacionais de e para a União Europeia, com algumas exceções consoante o país. A partir das 24 horas de amanhã entrarão em vigor estas restrições. Regra geral, não há voos de e para fora da União Europeia, com destino a qualquer dos aeroportos nacionais. As duas exceções têm a ver com a ligação que temos que conseguir manter com os países que têm uma forte comunidade portuguesa, Canadá, Estados Unidos da América, África do Sul e da Venezuela, e a segunda exceção, os países de língua oficial portuguesa, só havendo restrições ao número de rotas para o Brasil. Quanto aos voos internos da União Europeia, tem que prevalecer aquilo que é o princípio da liberdade de circulação, sendo introduzido o controle sanitário. O Conselho Europeu reuniu de forma extraordinária. Objetivo: ações articuladas em várias áreas. Na saúde, evitar a falta de meios humanos e materiais. Garantir o adequado abastecimento em todo o mercado interno da União Europeia, quer de material de proteção individual, quer de equipamentos necessários ao equipamento de hospitais, designadamente ventiladores, tendo havido um compromisso de acabar com todas as restrições que têm existido à circulação no mercado interno dos produtos que têm existido e, por outro lado, a sujeição a regras de autorização na exportação para países terceiros. Maior articulação também para o repatriamento de cidadãos que estão fora dos países de origem por diversas razões. Tendo em conta que, vigorando medidas de quarentena em muitos destes países, os nossos próprios serviços consulares nesses países estão encerrados. E por isso é que decidimos centralizar no Centro de Emergência Consular que funciona aqui no Ministério dos Negócios Estrangeiros todos os contactos, para além de uma linha Covid-19 que foi criada precisamente para este efeito. Medidas mais apertadas numa luta contra um vírus que Costa diz tem de ser travada sempre com o poder de ligação com qualquer português. Com as economias a desmoronarem-se e os povos em sobressalto completo, este é o maior teste de sempre a tudo e a todos, incluindo a União Europeia. Por paradoxal que seja, quando os países se fecham sobre si próprios e o medo nos empurra para dentro, é preciso apelar à racionalidade e perceber que só em conjunto e em coordenação e cumplicidade é que poderemos ultrapassar isto da melhor forma possível. Pedro Moreira, correspondente europeu da TVI, boa noite. Que sinais reportas hoje de Bruxelas? Boa noite. Ao longo dos anos, José Alberto, aqui em Bruxelas, a partir daí em Portugal, temos presenciado muitas crises europeias, a crise económica, a troika, a crise dos migrantes, que têm testado até ao limite o projeto europeu. A Europa tem sobrevivido, mas as marcas estão bem vivas e este é, porventura, o maior dos desafios. Há vários aspectos que podemos analisar a título de exemplo. Por exemplo, podemos fazer notar que Itália tem sido deixada praticamente entregue à sua sorte, sem grande ajuda dos outros países, mas concentremos apenas sobre o aspecto económico. Esta é, porventura, a maior paragem quase total da economia
desde a Segunda Guerra Mundial. Não é por acaso que as maiores economias têm tirado recursos sobre o tecido económico. O problema, claro, é que a maior parte dos países, incluindo Portugal, vão gastar, mas não têm poder de fogo para isso e por isso vão precisar de um respaldo europeu que nesta altura não existe. Vão precisar de ferramentas, de instrumentos que nesta altura simplesmente não existem na Europa, não existem na zona euro. A Europa desta vez promete fazer tudo o que for preciso e isso mesmo foi sublinhado no final desta videoconferência entre os 27 chefes de governo e de Estado da União Europeia. This is an external shock and it hits the whole world. We have never had that before. The enemy is a virus. And now we have to do our utmost to protect our people and to protect our economies. We are ready to do everything that is required. We will not hesitate to take additional measures as the situation evolves. Enfrentamos, Pedro Moreira, estado de guerra. Não se vê, não se ouvem bombas a cair, mas o inimigo existe e atinge-nos e provoca vítimas e a total disrupção da vida cotidiana de centenas de milhões de pessoas em todo o mundo e na Europa, muito em especial nesta altura. À luz daquilo que conversávamos há pouco, à luz do que têm vindo a ser as reuniões e as tomadas de decisão, pode dizer-se que, por mais boa vontade que elas tenham, ou que elas encerrem, temos aqui duas circunstâncias. Há muito dinheiro a ser lançado para a economia, mas eu estava aqui a tentar fazer contas, Pedro. Por exemplo, a Nova Zelândia, que é uma ilha, e onde as epidemias são, portanto, mais fáceis de controlar, desde logo por essa circunstância geográfica, e onde a situação não é particularmente grave, pelo que se sabe, a Primeira-Ministra da Nova Zelândia decidiu hoje atribuir uma ajuda equivalente a 4% do PIB nacional, que é como quem diz, o PIB não interessa, porque o que interessa é a vida das pessoas. E a vida das pessoas, se o dinheiro existe no orçamento do Estado, é para isso que ele serve. E estes 4% são um valor muitíssimo mais significativo do que todos os milhares de milhões que nestes últimos 5, 6 dias têm sido lançados nesta sequência de conferências de imprensa da Europa. Ou seja, e com isto tento fechar aqui uma pergunta, Pedro, perdoa-me, que é, na verdade, toda a gente está a caminhar terreno desconhecido, com a maior boa vontade, com as maiores incertezas também, mas, na verdade, baseado apenas no conhecimento daquilo que era o mundo até agora e não com a certeza absoluta de que elas vão produzir o efeito que sempre nos habituámos a que elas produzissem. Sem dúvida, Zé Alberto, é um grande desconhecido, mas todos os líderes políticos fora da Europa, na Europa, já perceberam aquilo que todos nós, quem tem, por exemplo, um pequeno negócio, uma pequena empresa, já percebeu, é que isto vai ter um impacto económico incrível nas nossas vidas. Não tenhamos dúvidas, vai haver muitos despedimentos, muitas falências e é necessário, de facto, dinheiro público. Apesar de tudo, as maiores economias europeias, a Alemanha, a França, têm anunciado muitos recursos. A título de exemplo, a Espanha hoje anunciou um financiamento público à sua economia que é maior, só o lado espanhol, do que todo o dinheiro que a União Europeia pôs no início da crise económica de 2008. Mais uma vez, o problema é que este é dinheiro nacional, espanhol, francês, alemão, e há outros países que simplesmente não têm esta capacidade e mesmo estes vão precisar de ajuda europeia. Só que essas ferramentas, como vimos durante o tempo da Troika, não existem ou não são, na opinião de muitos, suficientemente solidárias. Veremos o que vai acontecer desta vez. Uma última nota muito rápida para dizer que o país onde estamos, a Bélgica, a partir de amanhã entra praticamente em confinamento total. Praticamente as pessoas não vão poder sair de casa. Estamos em guerra, Pedro. Pedro Moreira, direto de Bruxelas. Em Portugal e por toda a Europa estão a ser erguidas as fronteiras antigas. Entre Portugal e Espanha há agora apenas 9 pontos de passagem por onde pessoas e veículos podem transitar. Em Valença, a fila de carros e caminhões atingiu 7 km de extensão.
Todos os condicionalismos levam também a situações como aquela que confirmamos hoje com um camionista português impedido pelas autoridades da Eslovénia de prosseguir a viagem. Às 11 da noite desta segunda-feira, Portugal e Espanha encerraram as fronteiras. Só estão disponíveis 9 pontos de passagem. Um deles é Vilar Formoso, onde Joaquim Martins, português, mas residente em França há 54 anos, precisa de passar. As autoridades espanholas negaram-lhe a entrada no território vizinho. A nossa residência é lá, está lá a família, temos problemas de saúde e são tratados lá, temos lá marcações feitas com doutores, com especialistas, e a gente vai perder tudo. Até aqui em Portugal, além de doutor família, temos. Resta voltar para trás, ainda sem solução. E não é caso único. Na Europa, um camionista português está em Itália à espera de entrar na Eslovénia. Eu disse que vinha de Portugal e que não era nada de material de Espanha, de Itália. Só fiz trânsito. Perguntou-me o que é que eu levava de mercadoria. Eu lá lhe disse, então mandou-me para o parque. Está fechada a fronteira. Aquilo que eu vejo só entra na Eslovénia quem é esloveno. De volta ao território nacional, mas noutro local transfronteiriço, Caia, em Elvas, ninguém entra ou sai sem a devida fiscalização. Todos os 9 pontos estão vigiados pelos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, GNR e autoridades espanholas. As medidas são apertadas, mas há exceções. O acesso de viaturas de emergência, forças armadas ou forças de serviços de segurança, também a circulação de cidadãos nacionais ou residentes em Portugal, também o acesso de pessoas a unidades de saúde, tendo em conta os acordos bilaterais, e tem ainda em vista salvaguardar reuniões familiares excepcionais e salvaguardar a saída de cidadãos que se encontram residentes num outro país. Na fronteira de Castro Marim, no Algarve, também houve constrangimentos. Todas as informações que tive foi que na minha situação podia atravessar a fronteira porque eu oficialmente sou francês, não sou português. O carro é francês, os meus documentos são todos franceses, o meu trabalho é em França, estou à minha espera para ir trabalhar. Vim a Portugal ocupar-me da minha mãe que vivia em Lisboa, tirá-la da cidade e pô-la em casa de familiares e agora não posso voltar para casa. Aqui não há controles nenhuns, nem temperatura nem nada, os polícias não têm máscara, ninguém tem equipamento. É a polícia espanhola que está a criar dificuldades. Mais a norte, em Valença, a passagem para a vizinha Espanha está a ser bastante mais lenta. A fila de carros e de transportes de mercadorias chegou a ter uma extensão de 7 km. Um cenário que pode causar algum transtorno, mas que se vai manter por tempo indeterminado para o bem de todos. Um destes 9 pontos de passagem é a fronteira de Castro Marim, onde está a repórter Carla Marques Cordeiro. Muito boa noite, Carla. Pergunte se pode explicar qual é o tipo de documento que é necessário exibir nesses controlos de fronteira reerguidos nas últimas horas. Boa noite. Basicamente é um documento identificativo como trabalham ou residem depois da fronteira. Portanto, é isso que tem estado a acontecer. Todas as outras pessoas que pretendam passar, não sendo trabalhadoras depois da fronteira ou não residindo na fronteira, e também o que podem passar são mesmo os transportes de mercadorias e trabalhadores, todas as outras não têm passado. E efetivamente o que tem acontecido ao longo da tarde, apesar deste cenário mais calmo por agora, que não passam muitos carros, o que aconteceu à meia da tarde foi que se concentrou aqui mais de 10 veículos, muitos deles autocaravanas, e nós tivemos a oportunidade de falar com algumas dessas pessoas. Um cidadão francês que veio a Portugal, ou seja, um imigrante, aliás, que veio a Portugal resolver questões familiares e que tinha que atravessar a Espanha para poder regressar a casa e não consegue fazê-lo. E também um trabalhador em França que estava precisamente em França e que queria regressar à Espanha, mas não conseguiu porque os voos foram cancelados e, portanto, o que acontece é que
O que acontece é que teve que apanhar um avião para Lisboa, de Lisboa para Faro e de Faro veio até à fronteira de táxi para que depois um familiar mais próximo o fosse buscar aqui à fronteira de